Por quase meio século, 5 pessoas desapareceram em cidades pequenas, em anos diferentes, sem qualquer ligação aparente. 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 5 nomes, 5 famílias destruídas e uma certeza da polícia: casos isolados, sem conexão. Pelo menos, até que uma inteligência artificial fosse ligada a um servidor esquecido, acessasse arquivos empoeirados e enxergasse um padrão que nenhum ser humano viu. Um padrão tão simples quanto assustador. Todas as vítimas desapareceram quase exatamente à mesma distância, de uma estrada rural abandonada que nem aparecia mais nos mapas. Antes de mergulhar nessa história, me responde uma coisa nos comentários. Você acha que a inteligência artificial vai ajudar a resolver crimes ou esconder ainda mais segredos? E se você gosta de casos em que tecnologia ressuscita arquivos mortos, conecta pontos invisíveis e revela monstros que viveram décadas impunes, já deixa o like agora e se inscreve em Registros Ocultos. Aqui, toda semana, a gente desenterra histórias que o tempo tentou apagar. Mas a verdade insistiu em voltar. O primeiro desaparecimento, 1971. Uma pequena cidade cercada por plantações e morros baixos, daquelas em que a maior fofoca da semana é o preço do milho ou a festa da igreja. Na saída da cidade, uma estrada de terra estreita, sem placa, sem nome oficial. Os moradores chamavam apenas de a Estrada Velha. Naquela noite de agosto, a família Harper terminou o jantar em uma casa simples, de madeira, na periferia. Thomas Harper, 42 anos, caminhoneiro. A esposa, Diane, 39, atendente de mercearia. Uma filha de 10 anos, já dormindo no quarto ao lado. Por volta das 21 horas, Thomas recebeu um telefonema rápido. A filha o ouviu dizer algo como: "Não, posso passar aí hoje à noite. Pela Estrada Velha é mais rápido." Foi a última vez que alguém da família ouviu a voz dele. Na manhã seguinte, a caminhonete azul de Thomas foi encontrada abandonada num acostamento de terra, a poucos quilômetros da tal Estrada Velha. Porta aberta, farol ainda aceso, mas sem sinais de luta, sem sangue, sem pegadas claras. Thomas simplesmente desapareceu. A polícia fez o quê? Para 1971 era o padrão. Eles revistaram a caminhonete, o banco do motorista recuado, um maço de cigarro no painel, as chaves ainda na ignição. Buscas foram feitas pelo mato, pelo rio próximo, por pontes e barrancos. Cães farejadores foram levados, mas o rastro acabava sempre, na mesma região, perto da Estrada Velha. Por falta de qualquer outra pista, o caso começou a ser tratado como possível fuga voluntária ou queda acidental em algum ponto ainda não localizado, sem corpo, sem testemunha, sem cena de crime clara. O desaparecimento de Thomas Harper virou apenas o arquivo 71-MP-014, mais um papel numa gaveta. A Estrada Velha não constava como relevante. Era só o caminho mais rápido para qualquer lugar remoto naquela região. 15 anos depois, outra cidade, outro condado. Mas o mesmo tipo de cenário: interior, vilas pequenas, vida lenta. Outubro de 1986. Emily Carter, 17 anos, estudante, trabalhava meio período numa lanchonete na estrada. Naquela noite, ela saiu às 22 horas, como de costume. Avisou a colega: "Meu pai não pode vir me buscar hoje. Vou cortar caminho pela estrada de trás." A estrada de trás era um trecho estreito de asfalto rachado que anos antes se conectava com a mesma estrada rural antiga que em 1971 Thomas Harper usou como atalho.
Emily nunca chegou em casa. O carro dela foi encontrado 2 dias depois, atolado numa bifurcação de terra esburacada. Porta fechada, rádio ligado, uma mochila jogada no banco do passageiro. Dentro, livros e um caderno com anotações. Na última página, algo escrito às pressas. Ele disse que conhece um caminho mais rápido. A perícia da época não encontrou sinais de violência. Nenhum sangue, nenhuma impressão digital estranha. Havia marcas de pneus mais largos próximas ao carro, mas ninguém anotou medida, modelo, nada. Os policiais da época pensaram em tudo: sequestro, fuga com o namorado, até envolvimento com drogas. Mas, sem evidências, o caso acabou sendo engolido pelo tempo. Arquivo 86-MP-032. Mais um desaparecimento sem corpo. Mais uma família paralisada por décadas de perguntas. Ninguém viu conexão entre Emily Carter e Thomas Harper. Cidades diferentes, anos diferentes, delegacias diferentes, arquivos em armários diferentes. O único ponto em comum? Ambos foram vistos pela última vez, a poucos quilômetros da mesma estrada velha, já quase abandonada. Mas ninguém tinha um mapa que mostrasse isso. Julho de 1994. O padre Michael Donovan, 53 anos, conhecido por visitar comunidades rurais esquecidas, pegou seu sedã marrom e saiu cedo, como sempre. Ele foi visto abastecendo em um posto simples na beira de uma rodovia secundária. Na câmera de segurança, a última imagem é dele sorrindo para o frentista, apontando para um mapa de papel. O frentista depois diria: ele perguntou se aquela estrada velha ainda levava para as fazendas mais afastadas. À noite, o padre não apareceu na missa. Nem no dia seguinte, nem nunca mais. Seu carro foi encontrado uma semana depois, numa estrada de terra apagada pelo mato. Porta trancada, mala vazia. Nenhum sinal dele. A imprensa local fez barulho. Padre desaparece em visita pastoral. Mas sem carta de resgate, sem ameaça, sem indício de crime organizado, o caso foi perdendo espaço na mídia. Mais uma vez, o padrão se repetia. Um veículo isolado, perto de um trecho esquecido de estrada rural. O rastro sumia ali. A diferença é que ninguém estava comparando mapas de 1971, 1980 e 6 e 1994. Cada caso era um universo à parte. Em 2003, a tecnologia já era outra. Computadores nas delegacias, softwares básicos de banco de dados, início de digitalização. É nesse cenário que some Miguel Herrera, 28 anos, técnico em telefonia. Ele trabalhava instalando antenas e reparando cabos em regiões rurais. No dia 12 de setembro, Miguel deixou o depósito da empresa com uma rota clara: atender 2 chamados em fazendas afastadas, ambas acessíveis pela mesma estrada rural antiga, hoje quase intransitável. Por volta das 16 horas, ele mandou uma mensagem de texto para o supervisor. Chegando no primeiro ponto, sinal ruim, depois aviso. A mensagem nunca veio. O carro da empresa foi achado 3 dias depois, com o capô aberto, numa estrada de terra erodida. Caixas de ferramentas no porta-malas. GPS desligado. Celular de Miguel jamais encontrado. Dessa vez, um investigador mais jovem tentou fazer algo diferente. Ele cruzou desaparecimentos de outros condados. Chegou a anotar num relatório interno: estradas rurais sem pavimento parecem recorrentes em casos de desaparecimento sem corpo. Mas, sem um sistema central, sem dados georreferenciados, a suspeita dele virou só mais uma frase num relatório esquecido. Arquivo 0, 3-MP-019. Mais um caso sem prova de crime, sem corpo, sem suspeito. Só um ponto de interrogação na beira de uma estrada antiga. Em 2017, os desaparecimentos já não eram novidade para aquela região. Mas o caso Logan Foster foi diferente.
Logan, 19 anos, estudante de biologia, obcecado por trilhas, cavernas, rios escondidos. Ele mantinha um blog onde postava fotos de lugares fora do mapa. No dia 4 de novembro, Logan disse aos pais que iria fazer uma trilha curta, só para registrar umas fotos. A última vez que ele apareceu foi em uma câmera de segurança de um posto velho, onde abasteceu, comprou água e um mapa rodoviário físico. Ao lado do caixa, murmurou: "Disseram que ainda existe uma estrada antiga que corta por trás das fazendas. Quero ver se ela ainda está lá." 12 horas depois, ele ainda não tinha voltado. As buscas começaram rápido. Drones, voluntários, equipes táticas. Os amigos enviavam mensagens desesperadas para o celular dele, que já estava fora de área. No terceiro dia, encontraram o carro de Logan encostado numa árvore, longe de qualquer rota oficial. Câmera do próprio Logan no banco do passageiro, com a última foto feita. Uma cerca de arame enferrujada, um caminho estreito, e ao fundo, algo que parecia um antigo portão de fazenda. Ao contrário dos anos 70, 80 e 90, o caso de Logan não sumiu em silêncio. A família dele montou grupos em redes sociais, pressionou a polícia, cobrou a reabertura de outros desaparecimentos não resolvidos na região e, sem perceber, fez o que ninguém tinha feito antes. Colocou na mesma mesa os arquivos de 1971, 1986, 1994, 2003 e 2017. Mesma região geral. Mesma sensação. Pessoas que simplesmente somem em trechos isolados. Mas ainda faltava algo. Um cérebro que processasse milhares de pontos ao mesmo tempo. Que não se cansasse, não se distraísse, não esquecesse coordenadas. Esse cérebro não seria humano. Em 2022, um consórcio de estados decidiu testar um novo sistema de inteligência artificial para análise de casos arquivados. A ideia era simples no papel e absurdamente complexa na prática. Alimentar a IA com tudo: boletins de ocorrência, relatórios de busca, mapas antigos e novos, registros de pedágios, fotos de satélite e até recortes de jornal digitalizados, e pedir para ela responder uma pergunta: existe algum padrão oculto que a gente não viu? No início, a IA retornava padrões óbvios, horários comuns de desaparecimento, perfis demográficos padrão. Até que, depois de semanas de processamento, um relatório chamou a atenção de uma analista de dados chamada Helena. No topo da tela aparecia uma frase fria, mas devastadora: 5 desaparecimentos entre 1971 e 2017 apresentam correlação geoespacial anômala, distância média de 1,6 quilômetros de um mesmo eixo viário desativado. Helena aproximou o mapa. Um traço cinza quase apagado surgia no monitor. A Estrada Velha. Ela não tinha nome oficial nos mapas atuais, mas a IA havia encontrado referências a ela em documentos digitalizados, notas de rodovia, registros antigos. E quando os pinos vermelhos dos 5 casos foram exibidos, a imagem era clara. 5 pessoas, em 5 décadas diferentes, haviam sumido em um raio quase idêntico da mesma estrada rural abandonada. Nenhum investigador, ao longo de 40 anos, tinha juntado aqueles mapas. Mas uma IA, sem emoção, sem intuição humana, fez isso em minutos. Se essa descoberta já te deixou arrepiado, imagina o que vem agora. E se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Isso ajuda esse tipo de caso a alcançar mais pessoas. E mantém esse tipo de história vivo. Com o alerta da IA, uma nova força-tarefa foi criada. No comando, a detetive Ana Moretti, especialista em cold cases. Ela recebeu o dossiê da IA, cheio de gráficos, mapas de calor, linhas coloridas cruzando décadas.
Mas no meio de tanta tecnologia, era uma coisa simples que saltava aos olhos. Todas as últimas localizações de veículo, sinal de celular ou testemunha ocular caíam, num corredor de poucos quilômetros ao redor da Estrada Velha. Ana decidiu fazer o que ninguém fazia há anos: ir pessoalmente até lá. Ao dirigir por aquela região, ela percebeu algo que o mapa não mostrava. A Estrada Velha não era apenas um caminho esquecido. Ela era um eixo que passava entre antigas propriedades rurais, muitas delas abandonadas após crises econômicas. Perto do marco geográfico apontado pela IA, Ana viu um portão de ferro caído, uma cerca rompida e, mais ao fundo, a silhueta de um sítio quase engolido pelo mato. Uma placa caída, coberta de ferrugem, ainda deixava ver alguns caracteres. Pro Sítio Rvalho. Ela fotografou tudo, marcou coordenadas e acionou a equipe de perícia. Sem saber, estava olhando, pela primeira vez em décadas, para o cenário principal de todos aqueles desaparecimentos. Quando os peritos entraram no terreno, o sítio parecia apenas mais um imóvel rural abandonado. Casa principal de madeira, janelas quebradas, um celeiro ao lado. E, ao fundo, um pequeno galpão de concreto com porta metálica trancada por dentro. No interior da casa, poeira, móveis velhos, jornais dos anos 80. Nada muito diferente de outras propriedades esquecidas. Até que alguém notou algo no galpão. A porta estava emperrada, como se tivesse sido forçada e depois esquecida. Ao arrombá-la, os policiais sentiram o cheiro primeiro. Um misto de terra úmida, mofo e algo metálico, antigo, que muitos reconhecem, mesmo sem querer: o cheiro de ossos velhos. Lá dentro, encontraram prateleiras de madeira, ganchos no teto, caixas plásticas empilhadas. Mas não eram ferramentas, nem objetos de fazenda. Eram ossos. Ossos de animais misturados com ossos humanos. Crânios sem mandíbula ao lado de mandíbulas sem crânio. Colunas vertebrais incompletas dispostas em caixas etiquetadas. Rótulos escritos à mão, com datas vagas, iniciais, números. Entre eles, agosto, 71. Outubro, 86, EC. Setembro, 3, MH. Era como se alguém tivesse transformado aquele galpão num arquivo macabro. Um catálogo da morte. A partir desse momento, o caso deixou de ser um padrão curioso encontrado por uma IA e passou a ser oficialmente uma investigação de múltiplos homicídios com potencial serial ao longo de décadas. Pesquisando registros de propriedade, a força-tarefa encontrou o dono do sítio, um homem chamado Antônio Carvalho. Solteiro, sem filhos, taxidermista amador, alguém que empalhava animais por hobby. Comprou a propriedade nos anos 60 e viveu lá até sua morte, em 2019, aos 82 anos, de causas naturais. Na época, ninguém viu motivo para desconfiar. Era só o velho esquisito da Estrada Velha, como muitos vizinhos o chamavam. Alguns relatavam coisas estranhas. Ele pegava animais mortos na estrada, dizia que ia aproveitar os ossos. Às vezes a gente ouvia tiros, mas achava que era caça ilegal. Ele não gostava de visitas. A gente só enxergava a luz no galpão à noite. Nenhum desses relatos virou boletim de ocorrência na época. Era apenas excentricidade rural. Agora, com o galpão revirado, classificando cada caixa, cada osso, cada etiqueta, o perfil de Antônio ganhava outro nome: colecionador de ossos. Lembra da IA que encontrou o padrão geográfico? Ela não foi desligada. Pelo contrário, foi alimentada com as novas informações. Fotos das etiquetas, datas, locais, objetos encontrados no sítio. Enquanto isso, no laboratório forense, ossos humanos eram separados de ossos animais. DNA era extraído dos fragmentos mais preservados. O que antes exigiria uma década de trabalho manual, agora
era acelerado por tecnologia. A IA recebia resultados parciais de DNA, cruzava com bancos de dados nacionais, genealogia, amostras de parentes de desaparecidos. Pouco a pouco, uma conclusão brutal foi emergindo. Um conjunto de ossos correspondia a Thomas Harper, desaparecido em 1971. Outro, a Emily Carter, 1986. Outro, ao padre Michael, 1994. Outro, a Miguel, 2003. E fragmentos ósseos compatíveis com Logan, 2017, misturados a outros não identificados. Todas as vítimas dos arquivos que a IA apontara estavam lá, desmontadas, catalogadas, etiquetadas. Não era apenas um assassino. Era alguém obcecado em manter o controle sobre o que tirava do mundo. Como se o desaparecimento das pessoas não bastasse. Ele precisava que seus ossos continuassem próximos, organizados, classificados. Mesmo com Antônio morto, a investigação precisava de mais respostas. Como ele escolhia as vítimas? Como fazia tudo isso sem ser visto? E, principalmente, ele agia sozinho? A IA continuou trabalhando. Ela cruzou dados de registros de armas, multas de trânsito antigas, notas fiscais de compra de ferramentas e até catálogos de clubes de taxidermia. Foi assim que um novo nome surgiu. Elias Corner, vizinho de Antônio nos anos 70 e 80, depois morador de uma cidade próxima. Ele havia comprado, em 1970, uma caminhonete muito semelhante à vista por testemunhas, perto de 2 dos desaparecimentos. Depois, trocou de veículo exatamente no ano em que Miguel sumiu. Registros bancários antigos mostravam depósitos estranhos na conta dele, na mesma época em que Antônio vendia peças de arte com ossos em feiras clandestinas. A IA sinalizou Elias como entidade relevante com probabilidade de associação criminosa acima de 80%. Os humanos fizeram o que precisam fazer, bater na porta dele. Elias, agora com mais de 70 anos, morando sozinho, foi encontrado em 2023. Quando os investigadores se apresentaram, ele não pareceu surpreso. Sentado à mesa da casa simples, mãos trêmulas, ele ouviu quando perguntaram: "O que você sabe sobre Antônio Carvalho e o sítio da Estrada Velha?" Ele respirou fundo e disse apenas: "Demorou mais do que eu pensei." Nos interrogatórios, Elias negou ser o assassino, mas não negou ter participado. Ele contou que nos anos 70 conheceu Antônio em reuniões de caçadores e colecionadores. Antônio falava de beleza da estrutura óssea, da pureza da forma depois que toda a carne fosse removida. No começo, tudo parecia apenas um hobby macabro com animais. Até que, certa noite, Antônio comentou: "Você já pensou como seria ter ossos humanos aqui?" Elias dizia ter achado uma piada de mau gosto. Mas nos meses seguintes, desaparecimentos começaram a aparecer nos jornais locais. E Antônio, cada vez mais recluso, passava horas no galpão. De acordo com o relato de Elias, ele nunca presenciou os sequestros, nem os assassinatos, mas admitiu ter ajudado a transportar coisas em sua caminhonete, sem perguntar demais. Ele afirmou: "Eu sabia que não eram só animais. Eu sabia. E não fiz nada." Os promotores enxergaram nele o cúmplice silencioso. O homem que não puxou o gatilho, mas ajudou a esconder cadáveres, transportar sacos, calar vizinhos. Mais uma vez, a estrutura do caso não era apenas sobre um monstro solitário. Era sobre um sistema de silêncio, medo, conivência. Em 2024, começou o julgamento de Elias Corner. Antônio Carvalho já estava morto, enterrado com um atestado de morte natural. Não poderia sentar no banco dos réus, mas Elias podia. O tribunal estava lotado, jornalistas, familiares das vítimas, curiosos e defensores de tecnologia.
Pela primeira vez naquela jurisdição, relatórios produzidos por uma inteligência artificial eram apresentados como parte central da investigação. Claro, quem explicava tudo aos jurados eram peritos humanos. Mas gráficos, mapas e correlações mostravam em telões caminhos que nunca haviam sido percorridos por investigadores da década de 70, 80, 90. A promotoria apresentou o mapa de calor com os 5 desaparecimentos, todos orbitando a Estrada Velha, a sobreposição da localização dos carros encontrados com o raio de atuação do sítio, registros financeiros conectando Elias a Antônio e, sobretudo, o fato de que sem a IA, o sítio talvez nunca tivesse sido revisitado. A defesa tentou atacar a tecnologia. Máquinas não podem decidir culpa. Esses padrões podem ser coincidência. Mas a promotoria foi clara. A IA não acusa, não prende, não sentencia. Ela faz o que humanos, sobrecarregados, não fazem. Olha para tudo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, o que pesou mais não foram algoritmos, foram as ossadas catalogadas, as etiquetas com iniciais, as datas escritas à mão, a caminhonete de Elias registrada em notas antigas. E, sobretudo, a frase que ele mesmo dissera: "Eu sabia e não fiz nada." Após dias de depoimentos, laudos e reconstruções, o júri declarou Elias culpado por associação à ocultação de cadáver, colaboração com destruição de provas e omissão consciente diante de crimes violentos. Ele recebeu uma pena longa, provavelmente até o fim da vida. Mas ninguém saiu do tribunal comemorando plenamente. Porque, no fundo, todos sabiam. O principal protagonista daquela história, o colecionador de ossos, já estava fora do alcance da lei humana há anos. Depois do julgamento, o caso gerou debates bem além daquela região. Alguns viram na IA uma heroína silenciosa. A ferramenta que finalmente conectou pontos ignorados por décadas, deu nomes a ossadas sem rosto, permitiu que famílias, enfim, enterrassem seus mortos. Outros, porém, ficaram inquietos. Se uma IA com arquivos incompletos e evidências precárias foi capaz de encontrar um padrão entre 5 desaparecimentos, o que mais ela pode encontrar que ninguém quer ver? Quantos sítios, casas, porões e galpões ainda existem em estradas velhas, no mundo inteiro, escondendo histórias parecidas? Quantas vezes as pistas estiveram todas lá, espalhadas em mapas diferentes, delegacias diferentes, caixas de papelão diferentes, esperando só por alguém ou alguma coisa que olhasse tudo junto? O caso ficou conhecido informalmente como a IA que descobriu uma ligação entre 5 desaparecimentos. Mas talvez esse título esconda um detalhe importante. Não foi a IA que criou o horror. Ela só acendeu a luz em cima dele. Quem construiu a Estrada Velha, isolada, sem fiscalização? Quem normalizou o velho esquisito que colecionava ossos? Quem ignorou vizinhos que achavam estranho, mas não o suficiente para ligar para a polícia? Quem arquivou casos sem cruzar dados com outros condados? A tecnologia, no fim, só fez o que foi mandada fazer: olhar para o que os humanos preferiram não ver. No terreno onde ficava o sítio, pouca coisa sobrou. O galpão foi demolido, a casa principal derrubada. No lugar, ergueram uma placa simples de metal escuro, com os nomes das vítimas identificadas e uma frase: encontrados tardiamente, mas não esquecidos. As famílias finalmente puderam realizar funerais com ossos verdadeiros, não só com memórias e retratos. A IA foi integrada oficialmente a um programa maior de revisão de casos arquivados. E o caso da Estrada Velha virou exemplo em conferências de segurança pública. Prova de que tecnologia pode, sim, fechar círculos que pareciam condenados a ficar abertos para sempre. Mas o recado mais forte talvez seja outro.
Não basta ter máquinas poderosas. É preciso querer ver o que elas mostram. Se você chegou até aqui, provavelmente sente a mesma mistura de fascinação e desconforto que esse caso traz. A IA que conectou 5 desaparecimentos não é um monstro nem uma salvadora. Ela é um espelho. E o que ele reflete é a soma de tudo o que a gente faz e do que a gente deixa de fazer. Se você quer continuar explorando casos assim, histórias arquivadas, padrões ocultos, verdades que ficaram décadas enterradas, se inscreve agora em Registros Ocultos, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Isso mostra para o algoritmo, humano e digital, que esse tipo de história importa e ajuda a manter viva uma ideia simples, mas essencial. A verdade pode até ficar décadas em silêncio, mas um dia alguém ou alguma coisa vai apertar o botão certo e ela vai falar.